Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Primeiramente, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, depende da hora que você vai estar vendo esse conteúdo. E hoje eu vou gravar aí uma parte da continuação da certificação, né, do estudo para certificação do Competir a Pentest Mais do TryHack Me, né? Então hoje vamos para a tela aqui, e vamos entrar lá no TryHack Me. Vamos entrar aqui no TryHack Me. E hoje nós vamos aqui no módulo Competir a Pentest Mais e vamos ver. Então nós vamos no Animap, Burp, estamos aqui no Metasploit. Hoje eu fiz a sala, beleza? Então hoje eu vou fazer diferente, né? Geralmente eu uso o meu ambiente, dessa vez eu vou iniciar aqui o ambiente do TryHack Me para galera que me pergunta bastante pelo Instagram se é bom, se funciona legal. Então hoje vai dar para ter uma ideia. Deixa ele iniciar aí o laboratório. Enquanto ele inicia, eu vou parar aqui. Deixa ele. Então vamos lá, enquanto ele inicia, vamos dar aqui passar, né? Eu não vou ler tudo, então é mais para vocês terem uma introdução, né? Uma visão, é uma ferramenta muito grande, é muito rica de módulos, enfim. É uma ferramenta muito completa que não dá para abordar tudo em um vídeo, né? Então aqui eu vou passar, mas eu aconselho você a ler tudo nos mínimos detalhes. Se você tiver alguma dúvida, parar ali onde você tem dúvida e procurar. Com certeza na internet você vai achar inúmeros artigos. Se você quiser me mandar uma mensagem também, pode colocar a mensagem que eu respondo, a gente troca essa ideia. E vamos falar aqui do Metasploit, né, que é um framework, é um dos mais utilizados, né, uma ferramenta poderosa que pode suportar todas as fases aí do pentest. Então aqui ele diz que tem o Pro, né, o framework, que é a versão que a gente vai utilizar aqui. Aqui ele dá uma introdução do que é ele, né, mas a gente vai ver mais para frente tudo certinho. E aqui ele diz que os principais componentes, né, que é o que realmente interessa pra gente, são esses caras aqui, né? O MSF Console, que é a principal interface de linha de comando, os módulos, né, que são os módulos de exploit, scanner, payloads e tudo mais, e as ferramentas, né, que são ferramentas independentes que ajudarão na pesquisa de vulnerabilidades, avaliação de vulnerabilidades ou teste de penetração. Algumas dessas ferramentas são o MS Venom, que a gente pode criar uma payload específica ali para o que a gente precisa, e o Pattern Create e o Pattern Offset, provavelmente alguns módulos mais avançados a gente entra nesse caso aqui, o que não é o caso dessa sala, beleza? Então aqui ele fala que essa sala vai abordar os principais componentes, então você para, leia com calma tudo isso, mas no resumo do resumo é isso que eu te falei. Então aqui ele fala quais que são os principais componentes, né? O primeiro do Metasploit Framework é o MSF Console, que é a cara, né? Que é a interface principal para você interagir com tudo relacionado ao Metasploit. Então aqui ele fala, né, detalha o que é um exploit, né? É um pedaço de um código que usa uma vulnerabilidade presente no sistema. O que é uma vulnerabilidade? É uma falha de design, codificação lógica que afeta o sistema de destino, né? A exploração de uma vulnerabilidade pode resultar na divulgação de informações confidenciais ou permitir que o invasor execute códigos nos sistemas de destino. Payload, um exploit tirará vantagem de uma vulnerabilidade, que é esse cara aqui. No entanto, se quisermos que o exploit tenha o resultado que desejamos, obter acesso ao alvo, né, ler informações, etc., a gente precisa de uma payload. As payloads são o código que será executado no sistema de destino, né, vai ser o comando que você vai mandar lá. Então aqui ele dá uma passada sobre os módulos, né, a gente tem um módulo auxiliar. Então aqui é o ambiente virtual do TryHack Me, né? Funciona bem legal caso você não tenha um ambiente ou você não quer instalar, você pode estudar por aqui sem problema nenhum.
Vou deixar bem aqui para cima para minha câmera não ficar em cima. Eu consigo. Queria ver se dava para fechar um pouquinho isso aqui. Vou dar um visualizar em tela cheia, porque vai ficar melhor. Deixa ele conectar aqui, porque aí minha câmera não fica em cima, né? Pronto, aí eu abri um ambiente. Temos um ambiente aqui do TorHackMe para a gente poder testar. Você pode fazer STF por aqui e tudo mais. Você pode usar esse ambiente, né? Você está conectado na rede do TorHackMe. Então, aqui no TorHackMe fica. Eu vou entrar no passo a passo para vocês verem. Então, você pode ver que aqui nós temos o Metasploit, ó, Framework. Então, eu vou entrar nele. CD Metasploit Framework, vou limpar a tela, vou dar um ls. Aí aqui você tem os módulos, né? Então vamos dar um CD módulos, vamos dar um ls, e aqui você tem os módulos auxiliares, o encoders, evasion exploit, no ops, payloads e post. Então vamos voltar aqui, né? Que são exatamente aqui ele listou só o que tem dentro, né, dos módulos auxiliares, né? Esse comando tree aqui é para listar dessa forma aqui. Se você quiser fazer isso aqui, nós já estamos aqui dentro da pasta módulos. Você pode dar um tree -L maiúsculo 1 e passar ali o que você quer listar. No caso, não está instalado, então você pode dar um apt install tree para ele. Eu digitei errado aqui. Apt install tree. Tô viajando aqui, gente, foi mal. Não sei porque de achos muito tempo na frente do computador. Tá nisso, deixa ele instalar aí. Então beleza, ele instalou, então agora sim a gente pode usar o comando tree -L1 e passar o patch que a gente quer olhar, né, o diretório, e ele mostra tudo que tem ali. Você pode entrar em um por um, ver o que tem dentro de um por um, o que não é o caso aqui. Então aqui é mais para você saber o que tem dentro, de onde fica. Se você tiver o seu Kali, provavelmente não vai estar dentro dessa pasta, mas você pode localizar, encontrar o arquivo. Isto é fácil, né? Então aqui ele fala o que é um módulo auxiliar, né? Qualquer módulo de suporte, como scanners, crawlers e fuzzers. Então pode ser tudo encontrado aqui. Codificadores, né? Que são os encoders, que permitirão que você codifique a exploração e a payload na esperança de que uma solução baseada em uma assinatura possa perdê-los. Mas aqui ele deixa um adendo que as soluções de antivírus e segurança são baseadas em assinaturas têm um banco de dados de ameaça conhecidas. Eles detectam a ameaça comparando o arquivo suspeito com esse banco de dados e emitem um alerta se houver alguma correspondência. Assim, os encoders podem ter uma taxa de sucesso limitada. Tá? Aqui a gente tem o módulo de evasion, né, evasão. Então, por outro lado, né, os módulos de evasão tentarão isso com mais ou menos sucesso. Então, aqui o módulo de evasão mostra que, embora os codificadores codifiquem a carga útil, eles não devem ser considerados uma tentativa direta de burlar o software. E o módulo de evasão pode fazer isso com mais sucesso, né? Enfim, nós temos aqui os exploits, né? Então, está organizado aqui, você pode entrar em exploit, dar uma olhada ali.
Aqui nós temos o NoOps, né, que é sem operação, realmente eles não fazem nada, eles servem ali para tentar deixar a sua payload um pouco mais estável. Isso aqui é a representação dela em hexadecimal, então se você tiver dúvida como funciona, mas eu vou ler aqui, ó. Eles são representados por uma família de CPU Intel x86, são representados com o 0x90, após o qual o CPU não fará nada. Eles frequentemente são usados como um buffer para atingir os tamanhos consistentes de carga útil. Então ele geralmente faz isso, ele é utilizado para realmente tentar deixar a sua payload consistente. E nós temos as payloads, né? Payloads são códigos que serão executados no sistema de destino. Então exploits alcançaram uma vulnerabilidade no sistema de destino, mas para alcançar o resultado desejado, precisaremos de uma payload. Carga útil, se você ler carga útil em algum lugar, é o mesmo que payload. Exemplos podem ser obter um shell, carregar um malware ou um backdoor no sistema de destino, executar um comando, iniciar qualquer coisa como prova de conceito, porque geralmente quando você tiver... Aqui ele está se relacionando ao pentest. Se você estiver fazendo um pentest, você não pode destruir o ambiente do que você está fazendo para provar que você invadiu. Então geralmente você abre alguma coisa para falar, olha, eu consegui fazer isso aqui e eu consegui executar um comando aqui dentro. Tá? Então vamos lá. Então ele fala que você verá 3 diretórios diferentes em payloads. Né? Se você entrar em payloads aqui você vai ver single, stagers e stages. E aqui ele destrincha o que é cada um deles. Tá? Os singles, cargas úteis independentes. Adicionar um usuário, iniciar uma aplicação, né, um notepad, etc. Que não precisam baixar um componente adicional para ser executado. Stagers, responsável por configurar um canal de conexão entre o Metasploit e o alvo útil, ou seja, quando você vai executar alguma coisa, você precisa se comunicar com aquilo, é isso que o Stager faz. Útil ao trabalhar com cargas em estágio, staged payloads. Primeiro fará o upload de um stager no sistema de destino e depois fará o download do restante da carga útil, stage. Isso oferece algumas vantagens, pois o tamanho inicial da carga será relativamente pequeno em comparação com a carga útil completa enviada de uma só vez. Então aqui ele tem mais chance de êxito ao ser executado. Staged, baixado pelo Stager, que é esse cara aqui que a gente acabou de falar. Isso permitirá que você use cargas de tamanho maior, certo? Então é meio que um complemento. O Metasploit tem uma maneira sutil de ajudá-lo a identificar cargas úteis únicas, que são as singles. Então aqui ele mostra duas payloads, certo? Generic, shell, e você pode identificar que aqui ele está distinguindo por underline. Então generic barra shell, underline reverse, underline TCP. E aqui você tem Windows barra x64 barra shell barra reverse TCP. Então, ambos são shell reversos. Essas duas payloads servem para você tentar abrir uma conexão, né, de pegar uma conexão com o alvo. O primeiro é uma carga útil em linha única, que é esse cara aqui, conforme indicado pelo underline, ou seja, esse aqui que difere entre o shell e o reverse. Tá vendo aqui? Shell, underline, reverse. Enquanto o último é uma carga útil em estágios, né, stager payloads, conforme indicado pelo barra entre o shell e o reverse, beleza? Então aqui ele diz que esse cara aqui você consegue identificar, né, se é um single por esse cara aqui, beleza? E o stager você consegue identificar quando ele é nesse formato aqui. Show de bola? Então aqui ele fala sobre o post, né? Os módulos post serão úteis no final do processo do teste de penetração. Então aqui, se você deseja se familiarizar com esses módulos, você pode encontrá-lo na pasta módulo da sua instalação do Metasploit para o Attack Box. Ele está aqui onde a gente acabou de ver, beleza? Então vamos lá, aqui tem algumas perguntas, né? Qual é o nome do código que se aproveita de uma falha no sistema de destino? É o que a gente acabou de ler lá em cima, é um exploit, né? É ele que vai fazer essa parte. Qual é o nome do código que a gente vai executar no sistema para atingir o que a gente quer, né? Ou seja, a gente vai usar isso numa payload. Se você voltar aqui, você tem exatamente mapeado o que é um exploit, uma vulnerabilidade, uma payload, beleza?
Descendo mais um pouco aqui, a gente tem como são chamadas as cargas úteis autocontidas, né? São singles, a gente acabou de ver também. Windows x64 ping underline reverse underline tcp entre singles ou carga útil encenada, né? Que seria a stager. Qual que é? Então essa aqui é uma single, porque a gente acabou de ver o que difere uma single de uma stager é exatamente o padrão dela. Então esse cara aqui é uma carga útil single, beleza? Se você tiver alguma dúvida em relação a isso aqui, você leia com calma, você pode entrar, você pode pesquisar o que cada um faz, não dá para abordar o que cada módulo faz, o que cada é muita coisa, o Metasploit é muito completo, mas aqui dá uma visão geral da ferramenta, beleza? Provavelmente em vários outros vídeos a gente vai usar muito ela e aí fica legal de falar. Então a gente já viu ali a introdução, os principais componentes, e a gente vai agora para o MSF Console, né, que é o framework ali, que é a gente vai ver a cara dele, como é que ele funciona, beleza? Então ele diz que aqui você pode usar alguns comandos padrões, né? Eu vou entrar aqui no MSF, eu vou voltar aqui para o cd/root, beleza? Eu vou dar um ls aqui, você vê que eu tenho a pasta do root aqui, eu não estou conectado a nada, estou simplesmente na máquina, né? Então aqui a gente tem um ambiente, né? A gente tem o desktop, downloads, estão as pastas normais. Eu vou entrar aqui no console do Metasploit, né? Que é o MSF Console, ele vai carregar, ele demora um pouquinho para inicializar, é algo normal, beleza? Enquanto ele inicia aqui, vamos voltar aqui. E aqui ele diz que você pode usar, né, como uma shell comum. Eu inicializei ele lá e ele está iniciando nessa parte aqui também. Então a gente pode usar comandos ls, a gente pode usar dar um ping, a gente pode usar comandos normais, igual ele está mostrando aqui, né? Ele deu um ls, ele pingou, né, ele deu um clear para limpar o terminal. Então aqui ele está mostrando, né, como é que funciona, só que algumas coisas são diferentes. Então aqui ele mostra que você pode usar o comando help set, que o set é um comando para você setar as informações ali no MSF Console. Você pode usar o comando history, né, para ver os comandos que você digitou. Então ó, ele deu um history aqui, ele mostrou que ele usou esse exploit, que ele setou o localhost, que ele setou a porta de destino, né, que ele setou o rhost, né, o IP do alvo. Então ele vai mostrando todos os comandos que você utilizou aqui, né? Então um recurso importante do MSF Console é o suporte ao preenchimento de guias. Isso será útil mais tarde ao usar comandos do Metasploit ou lidar com módulos. Por exemplo, se você começar a digitar HE e pressionar a tecla Tab, vai ver que ele se autocompleta para help, então ele tem um autocomplete. O MS Console é gerenciado por contexto e significa que, a menos que definido como uma variável global, todas as configurações de parâmetros são perdidas se você alterar o módulo que você decidiu usar. Ou seja, ele não vai gravar se você setou uma configuração para uma payload, não setou isso de um modo global. Quando você sair e setar outra, você vai ter que fazer tudo isso novamente. No exemplo abaixo, utilizamos o Eternal Blue, né? E definimos os parâmetros como rhost. Se mudarmos para outro módulo, por exemplo, como um scanner de porta, precisaremos definir o valor do rhost novamente. Ou seja, ele está usando duas payloads diferentes, só que você tem o mesmo rhost que você tem que adicionar, que é o IP de destino. Então vamos supor que seja o mesmo IP de destino que você queira fazer. Se você não usar isso globalmente, você vai ter que configurar em um e depois configurar no outro novamente. Vejamos o exemplo abaixo para entender melhor esse recurso. Usaremos o exploit tal, Eternal Blue, para fins de ilustração. Então aqui ele tem um use, né, para ele usar, ele falou eu quero usar este exploit aqui. Você verá o prompt da linha de comando mudar para ms exploit, o nome do exploit. Então eu já vou fazer isso para vocês olharem, né? Vamos ver aqui, ó, o Eternal Blue é uma exploração supostamente desenvolvida pela Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos para uma vulnerabilidade que afeta o servidor SMB v1 em vários sistemas Windows. O SMB, Server Message Block, é amplamente utilizado em redes Windows para compartilhamento de arquivos e até mesmo para envio de arquivos para impressora. O Eternal Blue vazou pelo grupo de cybercriminosos Shadow Brokers em
Shadow Brokers em abril de 2017, em maio de 2017. Essa vulnerabilidade foi explorada em todo mundo no ataque do ransomware WannaCry. Beleza? Se você não conhece, procure isso aqui no Google, que é muito famoso. Então aqui ele mostra, né, ele setando e tudo mais. O módulo pode ser usado, também pode ser selecionado com use, comando seguido do número do início da linha do resultado de pesquisa. Embora o prompt tenha mudado, você notará que ainda podemos executar os comandos mencionados, o ls e tudo mais. Que ele acabou de selecionar o exploit, ele deu um ls e listou. A gente já vai ver isso lá, só vamos dar uma passada aqui primeiro antes de ir para o terminal. O prompt nos diz que agora temos um conjunto de contexto no qual trabalharemos. Você pode ver isso digitando o comando show options. Então ele selecionou a payload que ele quer utilizar, né, o Eternal Blue. Ele deu um show options e aqui mostrou tudo que ele precisa configurar dentro dessa payload. Ou seja, ele precisa especificar a porta não, que é a porta padrão do SMB445. Então para essa vulnerabilidade em específico você não precisa alterar. Se você tiver um usuário e uma senha, você pode autenticar aqui, beleza? E aqui você tem que passar o rhost, né, que é o host de destino que você vai fazer o ataque. E aqui você tem que especificar o IP da sua máquina, né, que é o seu localhost, aqui é a sua local port, beleza? Você pode alterar isso aqui para qual porta você quiser. Se você quiser alterar para uma porta que você tem aberta no seu roteador, ou se você estiver usando alguma máquina do TryHack, você pode usar a porta que você desejar. Isso aqui não influi diretamente aqui, a não ser que você está fazendo um teste real, você precisa ter uma porta aberta na sua máquina para fazer esse tipo de conexão. Esse imprimirá as opções relacionadas, então vai mostrar ali o que está acontecendo, né? Ele diz aqui que o exemplo acima mostra que o exploit exigirá que definimos variáveis como rhost e report. Por outro lado, um módulo de plus exploração pode precisar apenas que definamos um session ID. Veja a captura de tela abaixo. Uma sessão é uma conexão existente com o sistema de destino que o módulo de pós exploração usará. Então no caso aqui, aqui você não precisa setar, né, tudo que você seta ali em cima, como é um modo de pós exploration, você já fez a exploração, então entraria como um complemento aqui, então você só setaria a Session ID. O show comando pode ser usado em qualquer contexto seguido por um tipo de módulo auxiliar, carga útil e exploração para listar os módulos disponíveis, né? Então depois que você escolheu o exploit que você vai usar. Beleza, eu vi que nessa máquina aqui tem uma vulnerabilidade ali, né, de Eternal Blue, né, é um Windows, então tem essa falha. Vou usar aqui o MS17010. Você dá um use exploit, passa, né, a payload e você vai dar um show payloads, e aqui ele vai carregar todas as listas de payloads que você pode usar nesse cara aqui. Beleza? Se usado no prompt do MS Console, o show listará todos os módulos. Os comandos use e show options que vimos até agora são idênticos para todos os módulos do Metasploit. Você pode sair usando o comando back, isso aqui você volta, né? Aqui ele selecionou o exploit, ele deu um back, ele voltou pro default, tá bom? Mais informações sobre qualquer módulo pode serem obtidas com o comando info. Então, se você quiser saber as informações, você pode passar o info na frente aqui do exploit, ou você pode selecionar um exploit e depois dar um info. Ele vai te trazer as informações ali, ó, quando que ela foi descoberta, qual que é o ranking, quem criou, né, as pessoas que estiveram envolvidas e tudo mais. Aqui ele diz um pouco do comando search, né, que é usado para você achar, né, você pode dar um search, Apache, search, qualquer coisa que você queira ver se tem algum tipo de exploit para isso. Então, você dá o search aqui, ele deu um search, passou o comando. Aqui ele mostra que você pode usar o use, né, depois que você deu um search, beleza, eu achei aqui o Eternal Blue, eu quero usar esse cara aqui, ó, o módulo auxiliar. Você vai dar um use 1, automaticamente ele já vai setar esse exploit para você. Beleza? Aqui ele mostra os rankings, né? Mas você não pode ficar preso a isso, porque geralmente você pode pegar um ranking ali que é low rank e testar e vai funcionar, e você pode também pegar um excelente, testar e não funcionar. Isso não se prenda a esse tipo de coisa se você estiver realizando um tipo de exploração.
Tá bom? Aqui ele está mostrando como é que procura algo específico, né? Então ele está dando um search, passando um type 2 pontos, passando que ele quer um módulo auxiliar, passando o telnet, aqui ele está trazendo a lista, né? Aqui ele tem algumas perguntas, né? Como você procuraria um módulo relacionado ao Apache? Então aqui a gente carregou, né? Então como eu disse, eu posso dar um ls, ele vai carregar as mesmas pastas do meu ambiente, né? O que tinha no root tem exatamente aqui. Clear, ele limpa a tela, então vamos lá, como eu estou aqui dentro eu posso dar um search Apache. Então com esse comando, se eu digitar certo ele vai funcionar, né? Search Apache. Então ele trouxe aqui, né? Então respondendo essa primeira pergunta, como você procuraria um módulo? Então pelo search Apache. Quem forneceu o módulo auxiliar Scanner SS? Quem que foi o provedor desse cara aqui? Então como é que a gente procuraria isso, né? Então vamos dar um clear aqui. A gente pode pesquisar pelo search, passar aqui um type, né? 2 pontos, auxiliar, e passar o patch aqui completo do que ele quer, né? Ó, barra scanner. Então ele trouxe aqui, né? Ó, ele achou aqui. Nossa, mas toda vez que eu for procurar alguma coisa específica, não. Você pode usar o search. Esse primeiro jeito ali é bem mais assertivo, né? Se você souber exatamente, você pode procurar um search ssh underline login e ele vai achar da mesma forma, beleza? Quem que criou, né? A gente pode dar um info. Em vez de entrar no módulo, né, a gente pode dar um info, a gente copia esse cara aqui, cola ele aqui, dá um info e ele vai abrir as informações, né? Então, quem criou está aqui, né? Provide by Todd B, beleza? Que é este carinha aqui. Então, que a gente deu uma passada geral ali em alguns comandos, como é que funciona e tudo mais. Leia com calma se você tiver alguma dúvida, mas resumindo também foi tudo isso que eu falei. Aqui, trabalhando com módulos, vamos já iniciar a máquina aqui. E aqui ele vai mostrar que a gente já viu ali os comandos use e show options, né? A gente vai ver isso. Aqui ele mostra, né, alguns tipos de prompt que você vai ver, né? Então esse aqui é o prompt da sua máquina, né? O que a gente estava antes. Né, o prompt, depois que você digita MSF console, ele vai para este cara aqui, beleza? Aí você tem esse prompt aqui quando você setou a sua payload, né, a sua payload não, o seu exploit, né, quando você selecionou ele. Esse aqui é o console do Meterpreter, quando você criou uma conexão reversa com a máquina usando ali uma shell Meterpreter, ele vai carregar esse cara aqui, que você tem algumas facilidades ali de dar um LS, umas coisas mais rápidas quando você entra numa máquina Windows, por exemplo. Eu prefiro usar um shell do sistema de destino, então depois que eu entro, né, crio a conexão, às vezes você vai precisar dar um shell e entrar na shell da máquina para você utilizar coisas ali, comandos ali mais específicos, fica mais fácil de você lidar. Beleza? Como mencionamos anteriormente, o Show Options está todos os parâmetros disponíveis. Aqui ele está mostrando o que ele já fez, ele selecionou a payload, deu um Show Options e tudo mais. Então aqui ele está mostrando que existe o comando set, né? Então aqui ele deu um Show Options e ele está setando, né? Ele deu um set rhosts, né? E setou esse IP aqui, né? Esse cara aqui. Então ele está mostrando aqui que é o rhost, né? Que é um host remoto. Você pode selecionar um range, você pode selecionar ali um intervalo, dá para você, depende do pentest que você vai fazer, você pode, ele não é alguma coisa limitada, né? Então aqui ele explica aqui que é um rport, né? Porta remota, porta do sistema de destino, a payload, que é a cargout que você vai usará com exploit, o localhost é o IP da sua máquina, o lport é a porta local, a porta que você vai usar para o seu shell, e a seção. Cada conexão estabelecida com o sistema de destino, o Metasploit terá um ID Session. Você terá isso com módulos de pós-exploração que se conectarão com o sistema de destino usando essa conexão existente. Então você cria uma conexão, você vai criar uma seção do Metasploit. Quando você quiser usar algum módulo, você vai setar essa ID dessa seção para esse módulo de pós-exploration. Beleza? Alguma coisa para a gente ver um pouco mais para frente.
Aqui ele está mostrando que você pode limpar todos os parâmetros, né, dando um set. Aqui ele está falando um set all, ele limpou tudo que ele tinha setado aqui, ele tirou dando um set, beleza? Aqui ele mostra um pouco do que a gente conversou lá em cima, né, que você pode usar o setg para setar, definir os valores globalmente. Você pode dar um setg para limpar esses valores globalmente. Então vamos lá, aqui ele está mostrando um fluxo, né, que a gente vai usar. Então ele selecionou o exploit, ele definiu o valor global para esse exploit, ele voltou, pegou um módulo, né, de scanner para usar. Na hora que ele voltou, ele não precisou configurar porque já estava com o rhost, já estava configurado globalmente, então ele não precisou ficar colocando o mesmo endereço de IP do alvo para todos os módulos ou todos os exploits que ele vai tentar, já está tudo setado. É isso que ele está mostrando aqui. Aqui ele está mostrando como você limpa, né? Você dá um unsetg, ele vai tirar isso globalmente. Então aqui ele mostra que você pode usar, né, depois de todos os parâmetros estiverem definidos, você pode iniciar o módulo usando o exploit. O exploit também eu suporto o comando run, que aliás criado para o exploit, pois a palavra exploit não fazia sentido usar os módulos que não eram exploit, scanners de portas, scanners e tudo mais. Então você pode, depois que você setou tudo, você pode dar um run, que ele vai executar ali as suas configurações, você pode dar um exploit, que ele vai configurar, vai executar também. Aqui ele está falando que você pode usar sem nenhum parâmetro ou executar com parâmetro Z, que o que vai acontecer é que na hora que você der um exploit Z, na hora que ele executar e ele criar a sessão e tudo mais, ele não vai abrir isso para você, ele vai deixar isso em segundo plano, que é o que ele mostra aqui. Ele configurou tudo, você pode ver que ele criou a sessão, né? Ó, ele abriu a sessão 2 aberta, só que ele não abriu, né? Ele voltou para cá, você pode ver que a sessão 2 foi criada em background, beleza? Aqui ele mostra que você pode usar o comando background para voltar, né? Ó, você deu um background, você voltou, né? Você saiu do Matterpreter, se você abriu, eu vou dar o exploit, não eu vou executar com Z, eu quero criar a sessão mesmo, quero entrar. Então ele entrou aqui no Matterpreter e você pode ver que ele deu um background, ele jogou essa sessão aqui para o Session 2. E para você ver as sessões ativas, você pode dar um Sessions, ele vai te mostrar. No caso aqui ele tem duas sessões. Para você escolher a sessão que você quer entrar, você pode usar o Sessions-i e escolher a sessão que você quer. Se é a 1 ou a 2, no caso aqui ele selecionou a sessão 2 e ele voltou com a shell do Matterpreter da máquina de destino. Então aqui ele está falando como você definiria o valor da sua porta local para 666. Então você vai usar aquele comando que a gente viu lá em cima, que é o set, para setar a sua local porta e o número que ele está pedindo. A mesma coisa para o rhost, só que aqui ele pede o valor global, então é 7G para você setar para todos que você for usar. Qual é o comando que você usaria para limpar uma carga útil definida? Então você pode dar um set payload, beleza? E qual comando você usaria para prosseguir? Depois que você configurou tudo, você vai dar um exploit e você vai utilizar. Então aqui ele está passando um resumo do que foi feito. O que a gente vai fazer aqui agora por questão de demonstração, a gente vai copiar aqui. Vamos aqui para o nosso console e vamos fazer um pouco da parte prática, beleza? Então aqui a gente vai procurar essa vulnerabilidade que é o Eternal Blue. A gente pode procurar aqui, ó, search Eternal. Só de dar um Eternal ele já vai achar. Aqui você tem um módulo auxiliar, é um scanner, né? Nesse caso aqui a gente não vai precisar, porque a gente já sabe que a máquina é vulnerável, mas você pode usar por questão de curiosidade. Eu posso já pegar esse cara aqui, né? Eu poderia passar, eu já sei o caminho dele, não quero, tal. Você pode dar um use e passar ali, né, o caminho dele inteiro, digitar tudo, né? Esse patch todo aqui. Windows, a gente tem o número da ID dele aqui, então a gente vai dar um use 1. Você vai ver que ele já vai setar aqui, mas não era esse aqui, né, que a gente queria. Eu vou dar um back, olha lá, a gente vai voltar, o comando back ele volta. Então a gente quer o 2, então é o use 2. Beleza? Então olha lá, você pode ver que eu entrei agora nesse exploit aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui e vamos dar um use 1. E vamos dar um show options aqui, ó. Show options.
Você pode ver, ó, que se eu passar o rhost, vamos fazer o seguinte, vamos dar aqui um set, set rhost, vamos passar o IP, beleza? Eu vou setar aqui, ó, vou dar um show options, ó. Aqui eu estou no módulo auxiliar, tá? Estou no módulo scanner, no módulo auxiliar. A única coisa que eu passei aqui, que eu setei aqui foi o host, a porta é padrão, a gente não mexe. E eu vou dar um run aqui, ó. Vou rodar esse exploit, beleza? Ele está rodando, ó. Ele rodou lá no IP de destino e ele falou, ó, esse host é vulnerável pro MS17. Tá falando que é um Windows 7 Professional. Então aqui ele rodou, falando que a arquitetura é x64, beleza? Falando que escaneou o host e tudo mais. Então esse módulo aqui é um módulo de scanner. Você pode usar ele para mapear em vez de tentar direto. Agora eu vou dar um back. Lembra que a gente deu um set normal, a gente não passou um 7G. A gente só deu um set para setar no scanner. Então eu vou dar um back aqui, ó, vou dar um use 2 agora, eu vou entrar de fato no módulo, né, o exploit para explorar. Então aqui, ó, eu estou dentro dele. Eu vou dar um clear para ficar melhor aqui, vou dar um show options agora aqui, ó. Eu dando um show options, você pode ver que como eu não dei um 7G, ele só setou para o scanner. Se eu tivesse dado um 7G, ele já estaria aqui também no rhost. Beleza? O que eu vou fazer aqui agora, eu vou dar um show options, um show payloads. Porque eu preciso de uma payload, né? Então, show payloads, ele vai me mostrar todas as payloads aqui que eu posso usar. Como a gente sabe que é uma arquitetura 64, né, eu vou usar aqui uma shell que eu gosto bastante, que é o Meterpreter Reverse TCP. Cadê o Windows? Meu Deus. Aqui, ó. Então a gente tem essa payload aqui, ó. É uma payload de stager, né? Ela vai mandar primeiro para depois baixar, né? A gente lembra do barra aqui, ó. Então eu vou usar esse cara aqui. Eu posso dar, em vez de, eu posso dar um use, né? Ou eu posso dar aqui, eu vi o ID dela é o ID 15, eu posso dar um use 15. Show options. Ele já setou a payload aqui para mim, tá vendo? A payload options, ele vai usar o Windows x64 Meterpreter Reverse TCP, porque eu quero uma conexão reversa com a máquina. Beleza? Eu vou dar um set rhost. Vou colocar o IP. Beleza? Aqui eu não vou mudar porque ele está exatamente com o IP do ambiente do TryHackMe aqui, 10.10.196.79 já é o IP que está aqui. Se você estiver usando um Kali Linux, provavelmente você vai ter que pegar o IP da sua TAN0, né, do IP da sua conexão, da sua VPN que você está usando, né? Como eu já estou no ambiente aqui dentro, eu não preciso fazer isso. Então a única coisa que eu vou alterar, no caso, é esse cara aqui e setei a minha payload, beleza? Então, eu vou dar um exploit aqui, poderia dar um run, né? Posso dar um exploit, eu posso dar um run também, ele vai funcionar aqui, ó, e ele vai começar a executar. Então ele está tentando se comunicar, fazendo todos, ele faz um scannerzinho, né? Ele começa a mandar e daqui a pouco provavelmente ele acabou de criar uma conexão, ó, Meterpreter Transaction, ele abriu a conexão e aqui eu já estou lá na máquina, né? Se eu der um ls aqui, ó, o Meterpreter ele tem um comando, eu consigo dar um ls, provavelmente eu devo estar em algum diretório. Ele já está lendo os arquivos lá de dentro da máquina. Então o que eu poderia fazer aqui, eu poderia pegar uma shell do Windows lá, eu poderia dar um shell, ele criou uma shell do Windows, né? Então eu poderia dar agora aqui um cd barra, beleza? Vou dar um dir
e eu já estou dentro da máquina, e aqui eu já tenho ali a pasta de usuários e tudo mais. Se eu der um cd users, ele vai me mostrar as pastas ali, né? Vou dar um dir, então aqui ele já está me mostrando o ambiente, já estou dentro da máquina, e assim funciona dos módulos uma das explorações, né? Que é explorando essa falha, que você já aprendeu a usar alguma coisa, a identificar, a conhecer o Metasploit e ver como é que funciona a configuração para explorar uma falha específica, que nesse caso aqui é a Eternal Blue, mas funciona praticamente do mesmo formato ali. Algumas você vai ter que setar alguns parâmetros a mais de configuração, mas no mais tem muita coisa aqui. Você pode fazer muita coisa mesmo. Então, se eu quiser voltar para a shell do Meterpreter, eu posso dar um Ctrl Z, né, ele vai falar, você quer jogar isso para um background? Eu vou falar assim que não quero. Aqui eu coloquei sim, ele jogou isso. E eu voltei aqui para a shell do Meterpreter, eu posso dar um ls aqui, ó. Ele demora um pouquinho. E eu voltei lá para onde eu estava antes, tá vendo? Então aqui a gente já está dentro do ambiente. Dessa forma aqui a gente termina essa sala aqui do Metasploit. Foi um resumo, é realmente uma introdução. Tentei passar ali, focar nas coisas que realmente são importantes, mas faça com calma, né? Faça com paciência. Essa parte é uma coisa que você tem que se dedicar, tem que estudar e tem que entender para realmente você conseguir utilizar a ferramenta. O Metasploit é uma ferramenta que é muito grande, tem muita coisa, então isso aqui é uma pequena parte dela, beleza? Com certeza em alguns CTFs ou em alguns laboratórios a gente vai usar outras coisas para complementar, beleza? Então espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Então é isso aí, pessoal. Agradeço todo mundo que assistiu o vídeo. Espero que tenha dado para dar uma ideia, um norte de como funciona algumas coisas. É uma ferramenta que realmente é muito complexa, é muito grande. Não dá para detalhar ponto por ponto. É mais utilizando e aprendendo ali. Vai surgir a necessidade de você aprender alguma coisa. E aí você tem que correr atrás, porque nessa área você não vai achar um lugar que te ensine tudo sobre o que você quer. Você vai ter que quebrar a cabeça, você vai ter que ir atrás, você que vai ter que aprender. Então espero que aqui tenha te dado uma luz de como fazer alguma coisa. Beleza? Então estuda, muito boa sorte aí, e o que precisar pode mandar no meu Instagram, _CaduZambelli, ou pode deixar aqui nos comentários, beleza? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.